Você já se sentiu deslocado em uma festa cheia de gente, preferindo o silêncio do seu quarto ao burburinho constante? Ou talvez tenha experimentado aquele incômodo profundo quando todas as atenções se voltaram para você em uma reunião de trabalho. Se você balançou a cabeça em sinal de reconhecimento, bem-vindo ao mundo dos introvertidos. Os desafios que enfrentamos diariamente são frequentemente incompreendidos pela sociedade. A crença popular de que o sucesso está intrinsecamente ligado à extroversão pode ser extremamente limitante. Aqui, vamos explorar 6 lutas que apenas os introvertidos realmente compreendem. Prepare-se para descobrir que esses desafios não só moldam nossas vidas de maneiras únicas, mas também podem ser transformados em pontos fortes poderosos. E sim, há uma recompensa rápida à espera. Entender que você não está sozinho e que há estratégias eficazes para lidar com cada uma dessas situações. Vamos desbravar esse caminho juntos? Impressões iniciais de timidez. Para muitos, a primeira impressão de uma pessoa introvertida pode ser de alguém tímido, reservado, talvez até inseguro. No entanto, essa percepção inicial frequentemente está longe da realidade. Quando nos deparamos com um indivíduo mais quieto, é natural pensarmos que falta confiança ou habilidade, especialmente em ambientes profissionais. Contudo, essa avaliação é superficial e pode nos levar a subestimar suas capacidades. Um exemplo prático: pense no colega que, embora fale pouco nas reuniões, quando se manifesta, oferece soluções inovadoras que poucos haviam considerado. Além disso, os introvertidos possuem uma riqueza interior que frequentemente é ignorada por aqueles que se detêm apenas nas aparências. A sociedade tende a valorizar a extroversão, associando-a ao sucesso, mas os sentimentos profundos e a reflexão crítica dos introvertidos podem ser suas maiores forças. Imagine o caso de um colaborador que prefere escutar mais do que falar. Ele absorve informações valiosas e formula estratégias eficazes em silêncio. Essas qualidades são inestimáveis, embora nem sempre reconhecidas imediatamente. É crucial lembrar que a introversão não é sinônimo de falta de competência ou insegurança. Pelo contrário, muitos introvertidos são altamente confiantes em suas habilidades, apenas expressam essa confiança de maneiras que podem não ser imediatamente óbvias. Eles florescem em ambientes onde podem trabalhar de forma independente e são valorizados pela profundidade de seus pensamentos. Assim, ao invés de apressar julgamentos, deveríamos fazer um esforço consciente para compreender e apreciar essas qualidades. E é aí que entra a importância de repensarmos nossas impressões e nos prepararmos para mergulhar mais fundo no entendimento dos desafios que os introvertidos enfrentam em outros contextos. Desconforto em eventos sociais. Muitas vezes, os introvertidos encontram-se em um dilema ao serem convidados para eventos sociais. A perspectiva de uma festa cheia de conversas triviais pode ser esmagadora, levando-os a evitar tais encontros sempre que possível. Esse sentimento de aversão às reuniões sociais é profundamente enraizado na maneira como processam suas emoções e interações. Para um introvertido, participar de uma festa não é apenas uma questão de estar presente, mas de enfrentar uma maré de estímulos que pode ser extenuante. Um exemplo prático seria um colega de trabalho que sempre recusa convites para happy hours, preferindo passar o tempo livre em atividades solitárias, como leitura ou caminhadas. Entender essa preferência é essencial para criar um ambiente inclusivo e empático. A sociedade muitas vezes equaciona o sucesso com a capacidade de ser sociável e extrovertido, o que pode marginalizar aqueles que preferem interações mais significativas e menos frequentes. Sentimentos de isolamento em eventos sociais são comuns entre os introvertidos, e isso não significa que não apreciem boas companhias, apenas preferem interações em pequenos grupos ou em situações onde possam estabelecer conexões profundas. Considere a pessoa que, ao invés de participar de grandes festas, organiza encontros íntimos com amigos próximos, onde conversas significativas podem florescer. Promover um entendimento mais amplo sobre a diversidade das preferências sociais
pode beneficiar tanto introvertidos quanto extrovertidos. Ao reconhecer que o sucesso e a realização pessoal não são definidos pelo número de eventos sociais frequentados, mas pela qualidade das interações e pelo conforto emocional, podemos ajudar a aliviar a pressão sobre os introvertidos. Assim, ao invés de forçá-los a se adequar a normas sociais que não lhes são naturais, deveríamos incentivá-los a encontrar o equilíbrio que lhes permita prosperar, abrindo caminho para explorar o próximo desafio que enfrentam em suas vidas cotidianas. Falta de reconhecimento. No ambiente de trabalho, a tendência dos introvertidos de falar menos pode muitas vezes resultar em uma subestimação de suas habilidades. Em reuniões ou em discussões de grupo, eles são frequentemente os ouvintes atentos, absorvendo informações e refletindo, antes de oferecer suas contribuições. Essa abordagem pode levar a uma percepção equivocada de que não tem tanto a oferecer quanto seus colegas mais vocais. Contudo, a verdade é que muitos introvertidos possuem insights profundos e soluções criativas que emergem quando têm a oportunidade de trabalhar em seus próprios termos. Pense naquele colaborador que, embora pouco falante durante reuniões, entrega relatórios detalhados e inovadores que surpreendem a todos pela qualidade e profundidade. Essa subvalorização é um reflexo da sociedade que muitas vezes mede o sucesso pela visibilidade e pelo volume de participação. Sentimentos de frustração são comuns entre os introvertidos que veem suas contribuições subestimadas ou ignoradas simplesmente porque não estão constantemente se promovendo. Um exemplo prático seria o caso de uma profissional de TI, que apesar de raramente falar em grandes reuniões, é a pessoa a quem todos recorrem quando precisam de uma solução técnica complexa. Sua competência é inegável, mas a falta de reconhecimento público pode ser desmotivadora. Para mitigar essa questão, é crucial que líderes e colegas reconheçam e valorizem os diferentes estilos de contribuição. Incentivar um ambiente onde a qualidade das ideias é mais importante do que a quantidade de palavras ditas pode fazer uma grande diferença. Estruturas de feedback que valorizem o trabalho individual e os resultados tangíveis podem ajudar a elevar a moral dos introvertidos e permitir que suas verdadeiras capacidades brilhem. E, com isso, podemos começar a entender melhor as nuances de como os introvertidos lidam com o trabalho em equipe, tema que exploraremos a seguir. Dificuldades no trabalho em equipe. Para muitos introvertidos, o trabalho em equipe pode representar um desafio significativo. Eles prosperam em ambientes silenciosos e privados, onde podem se concentrar e explorar sua criatividade sem interrupções constantes. A colaboração forçada em grupos pode ser desgastante e inibidora para esses indivíduos, que preferem processar informações de forma mais introspectiva. Um exemplo prático seria um designer gráfico que, ao invés de participar de brainstorms barulhentos, produz seu melhor trabalho quando lhe é dado espaço e tempo para desenvolver suas ideias em solitude. Essa preferência por ambientes tranquilos não deve ser interpretada como uma aversão ao trabalho em equipe, mas sim como uma necessidade de encontrar um equilíbrio que permita aos introvertidos contribuírem da melhor maneira possível. A sociedade frequentemente valoriza o trabalho colaborativo e a extroversão, associando-os ao sucesso. Sentimentos de inadequação podem surgir quando os introvertidos são colocados em situações que não lhes permitem demonstrar suas verdadeiras capacidades. Um exemplo claro é o de um programador que trabalha de forma mais eficiente quando lhe é permitido focar em projetos individuais, resultando em códigos limpos e inovadores, ao invés de reuniões intermináveis. Para facilitar um ambiente mais inclusivo, é vital que as organizações reconheçam e respeitem essas diferenças. Estratégias como a alocação de tarefas que permitam um equilíbrio entre trabalho individual e colaborativo podem fazer uma grande diferença. Ferramentas de comunicação assíncrona, como e-mails ou plataformas de mensagens, também podem ajudar a reduzir a pressão das interações face a face, permitindo que os introvertidos contribuam de forma mais confortável e eficaz. E é importante lembrar que, mesmo preferindo o trabalho individual, os introvertidos também podem brilhar quando a situação exige que eles estejam no centro das atenções, um ponto que abordaremos a seguir. Desconforto no centro das atenções. Para muitos introvertidos, estar no centro das atenções é uma experiência extremamente desconfortável. Eles preferem interações mais íntimas, onde podem se conectar profundamente com uma ou duas pessoas, em vez de falar para uma grande audiência.
Quando são colocados sob os holofotes, sentem-se expostos e vulneráveis, o que pode afetar seu desempenho. Imagine um funcionário que é brilhante em seu trabalho diário, mas que treme só de pensar em fazer uma apresentação para toda a empresa. Esse desconforto não diminui suas habilidades ou conhecimentos, apenas revela uma preferência por ambientes menos intensos. A sociedade muitas vezes vê a capacidade de falar em público como um indicador de sucesso e liderança, o que pode fazer com que os introvertidos sintam-se inadequados ou subvalorizados. Sentimentos de ansiedade são comuns quando eles são forçados a estar no centro das atenções, o que pode levar a um ciclo de autocrítica e dúvida. Considere um gerente de projetos que é excelente na coordenação de tarefas e na comunicação escrita, mas que evita ao máximo liderar reuniões grandes. Suas contribuições são valiosas, mas a necessidade constante de visibilidade pode ser uma fonte de estresse. Para ajudar os introvertidos a prosperarem, é essencial criar oportunidades onde possam contribuir de maneira significativa, sem a pressão dos holofotes. Oferecer alternativas como permitir apresentações em formatos mais confortáveis ou destacar seus trabalhos por meio de relatórios detalhados pode fazer uma grande diferença. Além disso, promover uma cultura onde a comunicação 1 a 1 é valorizada pode aliviar a pressão e permitir que suas ideias sejam ouvidas e apreciadas. E assim, abrimos a discussão sobre a importância da autossuficiência, uma característica marcante dos introvertidos, que exploraremos a seguir. Independência. A autossuficiência é uma característica notável dos introvertidos. Eles frequentemente preferem realizar tarefas sozinhos, sem depender de outros, o que pode ser tanto uma força quanto uma fraqueza. Esse desejo de fazer as coisas por conta própria pode levar a resultados impressionantes, pois eles se dedicam meticulosamente aos detalhes e garantem que tudo esteja perfeito. No entanto, essa mesma tendência pode causar desperdício de tempo e esforço, especialmente quando evitam pedir ajuda por medo de parecerem incompetentes. Imagine um analista de dados que passa horas tentando resolver um problema técnico, quando uma simples consulta ao colega do lado poderia ter resolvido a questão em minutos. A sociedade frequentemente exalta a independência como um sinal de sucesso, mas para os introvertidos, essa autossuficiência pode ser uma faca de dois gumes. Sentimentos de isolamento podem surgir quando percebem que, apesar de todo o esforço, poderiam ter economizado tempo e energia ao colaborarem mais. Pense em um escritor que, embora produza conteúdo de alta qualidade sozinho, acaba se sentindo sobrecarregado e solitário por não compartilhar seu processo criativo com outros. O equilíbrio entre independência e colaboração é fundamental para que os introvertidos possam maximizar seu potencial sem se exaurirem. Para promover um ambiente de trabalho mais equilibrado, é importante incentivar os introvertidos a buscarem ajuda quando necessário, sem medo de julgamento. Criar uma cultura de apoio, onde pedir ajuda é visto como uma força e não uma fraqueza, pode transformar a maneira como eles abordam suas tarefas. Além disso, oferecer ferramentas e recursos que facilitem a colaboração, sem comprometer sua necessidade de espaços tranquilos, pode fazer uma grande diferença. Com isso, podemos concluir nossa reflexão sobre os desafios únicos enfrentados pelos introvertidos e preparar o terreno para uma introdução envolvente e cativante sobre esses temas. Agora que você conhece as 6 lutas únicas que os introvertidos enfrentam, é hora de refletir sobre como aplicar esse conhecimento na sua vida. Pense em como você pode usar sua preferência por ambientes tranquilos para cultivar a criatividade ou como transformar sua autossuficiência em uma ferramenta poderosa sem medo de pedir ajuda quando necessário. A pergunta que fica é como você vai usar essas percepções para transformar seus desafios em vantagens. Tome um momento para considerar as pequenas mudanças que podem ter um grande impacto na sua jornada pessoal e profissional. Você está pronto para abraçar sua introversão como um superpoder? Lembre-se, o sucesso não é definido pela quantidade de palavras ditas em uma reunião, mas pela qualidade das ideias que você traz à mesa. Interaja nos comentários abaixo e compartilhe suas experiências. Como você lida com esses desafios no seu dia a dia? E não se esqueça, para continuar aprendendo e crescendo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Vamos juntos explorar mais estratégias para viver plenamente sendo introvertido. Seu próximo passo está a um clique de distância.